Chegou a hora da história, a parte mais importante do culto. Agora, Deus ele vai falar com cada um de nós aqui. Quem quer ouvir Deus falar? E eu quero chamar uma pessoa para orar por tia Cecília. É um presente que eu vou dar a ela hoje, que é o aniversário dela, tia Angélica. É o aniversário de tia Angélica hoje. Vamos cantar parabéns para ela antes? Deixa ela chegar aqui. Ela nem estava esperando isso. No 3 a gente começa a dar certo bem bonito. 1, 2, 3. Senhor, nós entregamos a tua serva, para que a palavra que sair da boca, Senhor, da tua filha, venha como flecha, Senhor, nos corações de cada criança que aqui se encontra, porque elas são tuas, é um terreno fértil, a qual a tua palavra ela vai ser semeada, Pai, e logo mais germinada e logo mais darão frutos. E esses frutos, Senhor, nós, como os pais, como os parentes, né, que trouxeram muitos aqui os seus filhos, vão desfrutar da tua bondade e da tua misericórdia. E nós entregamos a vida e os familiares da tua serva nas tuas mãos. E a igreja do Senhor diz: Amém. A paz do Senhor, crianças. Vão chegar em casa, vão dormir e vão ficar escutando um zum no ouvido, mas já vão se acostumar. Daqui para sábado eles se acostumam. Agora a gente precisa fazer o quê? Silêncio, não é? A gente precisa de quê? Pega o dedinho assim, ó. Faz assim no dedinho. Cadê o dedinho? Agora passa uma boquinha assim, ó. E fecha. A partir de agora, só abre a boquinha quando eu mandar abrir o flash, tá certo? Entenderam? Entenderam, glória a Deus. A nossa EBF deste ano está um pouquinho diferente. Vocês já notaram? Para os pré, né? Tia Clara costuma trazer visuais, tia Clara costuma trazer pessoas de fora para ministrar, mas esse ano Deus falou com ela que seria diferente. Então vamos prestar atenção na palavra, tá certo? Qual é o tema?
aquele negócio também. Pronto? Alegria. Nós, durante estes 3 dias, hoje, amanhã e sábado, nós iremos falar sobre a verdadeira alegria. Vocês sabiam que tem muita gente que acha que a alegria dele ou dela vem de sapatos novos, de bolsa nova, de roupa nova. Tem muita gente que acha que a alegria vem de coisas materiais. A gente fica feliz quando ganha algo novo? Fica ou não? Vocês ficam felizes, as meninas, quando ganham uma boneca nova? Os meninos, quando ganham um carrinho novo? Fica, não é? Fica feliz, não é? Só que essa alegria, ela é o quê? Momentânea. Essa alegria, ela passa. Quando a boneca se estraga, a gente fica o quê? Triste. Não é? Quando o sapato se estraga, a gente fica o quê? Triste novamente. Então quer dizer que é uma alegria passageira. Mas Cristo, Ele é a nossa alegria constante. Por que Cristo falha? Falha Ele, falha Jesus, falha? Não. A Bíblia diz que Jesus, Ele morreu, mas ao terceiro dia aconteceu o quê? Ele ressuscitou. E Ele é a nossa constante alegria. Porque coisas materiais se desgastam, acabam, passa o tempo. A gente fica triste de novo, vai precisar de uma boneca nova, precisa de um sapato novo. Mas de Cristo não. E hoje, no primeiro dia, a gente vai aprender sobre a alegria da salvação. Tio Felipe vai colocar uma imagem ali, a primeira imagem. Presta atenção. Quem sou eu? Viveu há quase 2.000 anos atrás. Era uma pessoa importante para o cristianismo. Era perseguidor. Escreveu cartas e era missionário. Quem era? Muito bem. Mas para adolescentes vão ganhar uma surpresa. Muito bem. O nome dele era Paulo ou Saulo. Tem muita gente que acha que o nome dele, de Saulo, foi transformado em Paulo. Mas não diz isso a Bíblia. O nome dele era Saulo, mas também era Paulo. Porque o nome dele era Saulo para os judeus e o nome dele era Paulo para os romanos. Então ele não teve o nome transformado. Paulo, ele tinha 2 cidadanias. Uma, ele era judeu e o outro era romano. E ele também tinha 2 direitos nas 2 cidades. Paulo, ele era muito
ele não gostava de todos aqueles que seguiam a Jesus, porque ele acreditava que ninguém, nenhum homem, poderia dizer: eu sou filho de Deus. Porque a gente sabe que os judeus esperavam que viria o Cristo como? Que viria Jesus como? Rico, poderoso. Mas Jesus veio em forma de homem e humilde, não foi? E Paulo, ele não gostava, ele não acreditava que era o Cristo, Filho de Deus. Mas a gente sabe que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Mas hoje em dia tem muitas religiões que ainda não recebem Jesus como Filho de Deus. Ainda o negam como Filho de Deus. Mas nós sabemos que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Paulo, ele começou a perseguir o povo. Ele começou a querer prender, mandar matar. Vê que coisa. Durante o apedrejamento de Estevão, Paulo estava lá, vendo tudo aquilo, e ele sentia prazer, porque para ele estava obedecendo a Deus, ele estava fazendo a vontade de Deus, porque ele dizia: eu cumpro todas as leis. Mas a gente sabe que não é assim. E Paulo, ele começa a perseguir o povo. O povo, um pouco do povo que está sendo perseguido por Paulo, eles fogem, começam a fugir. E um dos lugares que o povo vai é Damasco. O povo começa a fugir agora para Damasco. Paulo, ele pede cartas para ir para Damasco, para mandar prender ou matar o povo. Já pensou? Ele tinha ódio, ele tinha raiva do povo. E ter ódio, ter raiva, é coisa boa? É bom ter ódio? É bom querer bater nas pessoas? É de Deus querer matar as pessoas? É pecado. Mas Paulo achava que estava fazendo o certo. Quem aqui já sentiu ódio? Meu Deus do céu, minhas crianças estão. Quem já sentiu ódio? Nós todos, em algum momento da vida, nós sentimos raiva, sentimos sim ódio, mas a gente deve praticar as coisas porque está com raiva e com ódio? Não, a gente ora ao Senhor e o Senhor vai tirando este sentimento do nosso coração, da nossa mente. Paulo, ele no caminho de Damasco, ele indo para Damasco, para fazer o mal para aquelas pessoas, de repente, ele escuta uma voz, uma luz muito forte clareou, e dentro dessa luz, a luz dizia, sabe o que a luz dizia? Saulo, Saulo, por que me persegues? Imagina, Paulo começa a Eu sou Jesus, a quem persegues? Levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que precisas fazer. Uma luz muito forte aparece ali no caminho. Paulo, ele cai. E vindo daquela luz vinha essa voz que vocês escutaram. Quem era que estava falando? Jesus, aquele que Paulo perseguia. Jesus, ele já havia morrido e já havia ressuscitado. E Paulo continuava perseguindo o povo. E quando Jesus diz: por que me persegues? Porque quando alguém persegue você, está perseguindo primeiro a Jesus. Então Paulo, quando escuta isso, ele cai. Quando ele cai de olhos fechados, que ele tenta abrir o olho, cadê a luz? Paulo não enxergava mais nada.
Fecha o olhinho todo mundo, bem forte. Todo mundo de olho fechado, bem forte. De olho fechado, você vê alguma coisa? Não. Paulo havia ficado cego. E agora? Paulo, para reconhecer Jesus, precisou ficar cego. Como é que a pessoa de olho fechado vai ver alguém? A gente não vai entender certos mistérios de Deus. Ele precisou cegar Paulo para que Paulo enxergasse Jesus como verdadeiro. E Paulo, ele tenta enxergar e não consegue. Aqueles homens que estavam com Paulo, que estavam indo perseguir o povo de Deus, eles ficaram tão assustados, mas tão assustados. Aí eles pegaram Paulo, levantaram Paulo e continuaram a viagem com Paulo para Damasco. Chegando lá, Paulo passou 3 dias. Vamos contar de 1 até 3? Passou 3 dias na casa de um homem chamado Judas. E ele ficou cego durante esses 3 dias. E Paulo, ele fez um jejum. Ele não comeu e nem bebeu nada. Ficou lá na casa daquele homem, cego. E naquele momento, naqueles dias, Paulo, enquanto orava, Deus, ele se revelava a Paulo. E Paulo agora compreendia que Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. Paulo, quando Paulo está lá, enquanto Paulo estava lá também morava um homem que o nome dele era Ananias. E esse homem morava em Damasco e ele era discípulo de Jesus. Em um sonho, Deus se revelou a Ananias. Jesus se revelou a Ananias e disse: Ananias, vá lá na casa de Judas, onde Paulo está, onde Saulo está. Ore por ele, que ele, para mim, é um vaso escolhido. Ananias, ele ficou com muito medo, porque Saulo, ele perseguia os cristãos. Imagina, como é que Deus manda Ananias ir na casa de um perseguidor? Aí Ananias fica com muito medo e ele chega a dizer ao Senhor: mas Senhor, como é que eu vou na casa desse homem? Esse homem mandou prender muito judeu. Esse homem mandou matar muito cristão. Esse homem nos persegue. Como é que eu vou lá? Mas Deus diz para ele ir e obedecer, porque Paulo era precioso para Jesus. E a gente entende que Cristo morreu na cruz para salvar todos. E Ele ama a todos, sem exceção. Ele não gosta de quê? Dos pecados que a gente faz, de coisas que nós cometemos. Mas Ele ama o pecador, Ele se importa com todos. E Ananias vai até lá. E lá ele coloca a mão na cabeça de Paulo e ora pela vida de Paulo. E naquele instante que ele está orando, a visão de Paulo começou a voltar. Caíram, as escamas dos olhos de Paulo, aquilo que estava tirando a visão de Paulo. E Paulo, ele volta a enxergar. Então Paulo, naqueles momentos, ele teve a vida dele transformada. E Deus, ele quer transformar a vida de todos. Paulo era perseguidor. Ananias disse: hoje eu não vou não, porque ele persegue o povo. Muitas vezes nós fazemos isso também. Quando tem uma coleguinha, porque ele fala palavrão, fica dizendo coisa que desagrada a Deus, não vou nem chegar perto, não vou nem falar de Jesus para ele, porque ele não merece. Não podemos ser assim, porque Deus ama a todos. Nós temos que falar de Jesus para todos. Não
a entender que a alegria dele é Jesus e que a maior alegria dele era a salvação. Porque Jesus o amava e o amava tanto que se entregou naquela cruz por causa de Paulo. Jesus, ele morreu naquela cruz pela minha vida e pela vida de cada um que está aqui, por todos nós. E a nossa maior alegria é ter a certeza que ele está cuidando de cada um de nós. É ter a certeza de que nós dizemos sim para Jesus e um dia ele vai nos levar para onde? Ele vai nos levar para onde? Vocês querem ficar aqui nessa terra? A gente chega um pouco medo. Não, extras. A gente quer ir para onde? Para o céu. Mas para a gente chegar lá no céu, só há um meio. Só há um caminho. E o nome desse caminho é quem? Jesus. Ah, tia, mas fulano é muito bom. É muito legal. Mas se ele não tem Jesus, se ele não anda no caminho de Jesus, não tem como chegar no céu. Porque a Bíblia diz que ele é o quê? O único caminho. Ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. A verdade, ela é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Quem aqui já recebeu Jesus? Até os 30 anos que não recebeu foi. Meu pai. Vamos ficar de pé? De olhinho fechado e repetindo tudo que eu digo, tá certo? Bem alto, eu quero ouvir bem alto. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de poder te servir. Obrigado por ser nossa alegria. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor não é uma alegria momentânea. O Senhor não falha. E nós te louvamos por isto. Continua conosco nestes dias de EBD. E nos faz compreender que tu és a nossa alegria. E que os nossos pés nunca vacilem. Assim nós te oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. E todos dizem podem sentar. Glória a Deus. Benção. Que maravilha a palavra de Deus, né? Eu quero chamar a tia Cecília aqui como forma de gratidão pelo desafio. Ela disse que as pernas tremiam, dava dor de barriga quando ela pensava, se tremia toda. Mas ela não morreu, ela enfrentou o desafio, né? Jesus é bom, né? Como forma de gratidão, quero dar essa singela lembrança para ela sempre lembrar de nós. Oi. Vocês aprenderam o que mesmo hoje? Oi? A verdadeira alegria, né? A verdadeira alegria mesmo entra na nossa vida quando a gente chama Jesus para entrar dentro do nosso coração, né? Quando existe salvação na nossa vida.
já acabou a alegria. Mas Jesus não. Jesus, ele é a verdadeira alegria. E quando a gente deixa ele entrar no nosso coração, aí é que tudo fica maravilhoso. Porque ele nos transforma. Quando a gente aceita Jesus no nosso coração, ele transforma a nossa vida de dentro para fora. E nós nos tornamos outra pessoa. Se você mentia, não vai mentir mais. Se você fazia coisas erradas, não vai mais fazer. Né? Porque a gente sabe que existe uma única coisa que nos impede de chegar ao céu. Quem sabe o que é? Oi? O pecado nos impede de chegar ao céu. Então, o céu é um lugar que Deus ele preparou para nós. O céu está preparado para nós. A palavra de Deus fala que lá vai existir muitas moradas. Né? Mas existe esse algo que nos impede de chegar ao céu, que é o pecado. E quem aqui sabe o que é pecado? Oi? Tudo que não agrada a quem? A Deus. Tudo que a gente pensa, faz assim com o dia claro, tudo que a gente pensa, tudo que a gente escuta, tudo que a gente fala e tudo que a gente faz que não agrada a Deus. Mas Deus ele é tão maravilhoso que ele enviou o filho dele, o único filho que ele tinha para morrer por mim e por vocês. Vê que maravilha? É por isso que a gente está aqui hoje, porque Jesus ele morreu por nós. Se não fosse isso, a gente não estaria aqui hoje. Jesus ele morreu na morte de cruz e o sangue dele foi todo derramado. Todo o sangue dele saiu do corpo dele para purificar os nossos pecados. O sangue de Jesus ele nos purifica, né? E quando a gente aceita Jesus no nosso coração, o nosso coração fica branquinho. O nosso coração fica branquinho. E a gente depois, a gente precisa crer. Quem quer crescer aqui? Quem quer crescer? Então, a gente para crescer, a gente precisa, ó. A gente precisa se alimentar, sim ou não? E a gente para crescer na presença de Deus, a gente precisa se alimentar na palavra de Deus. A gente precisa ler a palavra de Deus para poder crescer. Senão a gente
Gente, eu vou concluir esse vídeo. Daqui a pouco eu vou voltar com as brincadeiras com as crianças menores. Ô, Glória, tá uma benção, né?